Jogador é alvo do Cruzeiro e Corinthians vai receber proposta nos próximos dias. Jogador de 34 anos é agenciado por Carlos Leite, que cuida da carreira de Cássio, e pode se transferir para o Cruzeiro. Confira. Augusto Melo renegocia acordo com empresa. Em busca de ampliar as receitas do Corinthians, Augusto Melo melhorou o contrato do Alvinegro do Parque São Jorge com a Brax pela exploração das placas de publicidades na Neoquímica Arena, segundo informou Samir Carvalho. O Timão deve melhorar o elenco na janela de transferências de julho e o dirigente corintiano busca mais recursos financeiros. Em 2024, o clube paulista já trouxe 11 jogadores veteranos na mira de rival. O Corinthians vive momentos decisivos para definir o futuro do goleiro Cássio, que interessa ao Cruzeiro. O camisa 12 tem contrato até dezembro e é um dos maiores ídolos da história do Timão. O jogador já definiu que deseja se transferir para o Alviceleste e quer a rescisão de contrato, como informou Bruno Andrade, do UOL. O arqueiro de 36 anos está no clube paulista desde 2012, mas virou reserva nesta temporada. Contra o Argentinos Júniors, na terça-feira 14, o Corinthians venceu por 4-0 e Carlos Miguel voltou a ser titular. Do banco, Cássio foi aplaudido pela torcida, mas sua saída é questão de tempo. Porém, o goleiro pode não ser o único a se transferir para o Cruzeiro. O perfil da Rádio Coringão informou na rede social X, antigo Twitter, que o clube mineiro deve fazer uma oferta nos próximos dias pelo lateral Fagner. O jogador divide opiniões em BH. O lateral de 34 anos agrada Edu Dracena, diretor técnico da Albiceleste, mas Alexandre Matos é um obstáculo para essa contratação, informou a Rádio Coringão. Apesar desta divisão na Toca da Raposa, uma oferta deverá ser apresentada ao presidente Augusto Melo. Vale lembrar que Fagner tem contrato com o Corinthians até o final do ano e Augusto Melo havia prometido aos torcedores que não renovaria o medalhão. A imagem do atleta no clube está prejudicada. O lateral direito é comandado por Carlos Leite, o mesmo de Cássio. Isso pode ser um facilitador na negociação da saída do Timão. Outro fator importante é que no meio do ano ele poderá assinar um pré-contrato com outro clube. Apesar das críticas da torcida, Fagner segue titular no time de Antônio Oliveira e deu a assistência para o primeiro gol de Yuri Alberto contra o Argentinos Júniors, pela Copa Sul-Americana. A definição precisa acontecer logo. O experiente jogador já disputou 5 partidas da Série A do Brasileirão e, para se transferir para outro time da primeira divisão, não poderá completar 7 jogos. A próxima partida do Alvinegro é contra o Botafogo, domingo 19, na Neoquímica Arena. Portanto, o Cruzeiro precisará ser rápido se quiser contratar o atleta de 34 anos. Caso seja negociado pelo Timão, Mateuzinho poderá se tornar titular da equipe de Antônio Oliveira. Chegou ao clube paulista nesta temporada. Lateral amarelado. O jogador atuou 17 vezes em 2024 e já tomou 8 amarelos, quase um a cada 2 jogos. O último deles saiu contra o Argentinos Júniors. E aí, fiel torcedor, você acha que a diretoria tem que negociar Fagner para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! Augusto Melo age rápido nos bastidores e já define substituto de Cássio no Corinthians. O camisa 12 está desapontado com certas situações envolvendo um profissional do clube. Confira. Para lavar a alma. Na última terça-feira, 14, o Corinthians teve uma atuação que há muito tempo não se via. Jogando na Neoquímica Arena, o time comandado por Antônio Oliveira deu uma rápida resposta após a derrota para o Flamengo no último final de semana. Precisando vencer, o Timão fez mais do que isso e goleou o Argentinos Júniors por 4-0 e agora decide em casa, contra o Racing do Uruguai, para definir se será o primeiro de seu grupo na Copa Sul-Americana. Yuri Alberto, 2 vezes, Wesley, em um golaço, e Fausto Vera foram às redes. Cássio de saída. Apesar dos esforços da diretoria corintiana, Cássio deverá encerrar a carreira no Timão. Gigante está em negociações avançadas com o Cruzeiro desde o final de semana e seu destino estará selado. Mesmo uma proposta financeiramente melhor que a do Cruzeiro, do time do Parque São Jorge, pode não ser suficiente para manter o gigante. O fim do ciclo está muito próximo de ser alcançado no clube. O camisa 12 está decepcionado com certas situações envolvendo um profissional do clube. Para permanecer no Timão, Cássio teria que ser convencido e o conflito interno resolvido, o que será difícil. Com isso, aos poucos a diretoria começa a entender que Cássio está mesmo deixando o clube e conversando sobre quem poderá substituí-lo.
substituí-lo. Augusto Melo apostará em Matheus Donelli. Matheus Donelli sobe na hierarquia. O goleiro revelado pelo Timão ainda teve oportunidades no time titular e permaneceu por muito tempo como substituto imediato de Cássio. Algumas falhas, porém, o fizeram cair na hierarquia, até se tornar o terceiro arqueiro. Com a titularidade de Carlos Miguel, que agradou diretoria e comissão técnica nos últimos 4 jogos em que foi titular entre os 11 primeiros, ao entendimento de que ele não precisa de grandes investimentos. O Corinthians fará de Donelli a primeira opção sem a presença de Miguel. O goleiro, assim como seu ídolo, só tem contrato até dezembro deste ano e ainda não houve conversa sobre um novo contrato. Donelli é comandado por Jorge Mendes, mesmo técnico de Cristiano Ronaldo. Havia a possibilidade de uma negociação no meio do ano para a Europa, mas com a saída de Cássio a ideia é manter a cria do terrão até dezembro. Cássio sai de forma imediata. A novela da permanência de Cássio no Corinthians pode ter chegado ao fim. O goleiro não deseja permanecer e já rejeitou as propostas de renovação do clube. Augusto Melo ainda tenta reverter a situação. O Timão ofertou o mesmo período de contrato, porém o salário do Corinthians é superior ao oferecido pela equipe mineira. Para o arqueiro de 36 anos, no entanto, o dinheiro não tem sido o principal fator para sua saída. Embora tenha apreciado a proposta, o que pesa mais para sua aceitação é o desgaste interno no seu atual clube. Além disso, ele entende que será difícil o retorno para o time titular e pretende jogar até os 40 anos. O ídolo corintiano deseja a saída imediata, embora ainda dependa de um acerto com o Corinthians. E aí, fiel torcedor, você aprova Matheus Donelli como substituto de Cássio para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians, 28 milhões de reais. Corinthians não negocia novo contrato com o jogador e ele pode sair. A multa do jogador é considerada baixa e como a diretoria ainda não o procurou para negociar um contrato, ele pode deixar o Timão. Confira. Problema nos bastidores do Timão. O Corinthians goleou o Argentinos Júniors, dentro de casa, na Neoquímica Arena, pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Yuri Alberto, 2 vezes, Wesley e Fausto Vera balançaram as redes pelo Timão. A vitória foi muito importante para o alvinegro do Parque São Jorge. O clube tem 10 pontos e tem apenas um a menos que o Racing, do Uruguai, que lidera o grupo F com 11 pontos. Os dois times se enfrentam na última rodada da fase de grupos pelo primeiro lugar. Mesmo com a vitória e a vaga já garantida, a torcida corintiana mostrou preocupação com Félix Torres. Destaque do sistema defensivo, o atleta sentiu após uma dívida com Gamarra, aos 32 minutos. Poucos minutos após o pisão, o defensor pediu atendimento, ainda no gramado do confronto. Durante a final da primeira etapa, o equatoriano mostrou dificuldades para andar. Félix Torres permaneceu no Corinthians até o final do tempo. Entretanto, durante o intervalo, o defensor foi substituído. Assim, Gustavo Henrique entrou na partida e permaneceu até o apito final. Agora, o Timão se prepara para voltar a campo pelo Brasileirão Série A contra o Botafogo, na tarde do próximo domingo, 19, às 16 horas. Na competição nacional, o clube está em 16 graus lugar com apenas 5 pontos em 6 jogos. Se por um lado dentro de campo as coisas vão bem para o time, fora de campo o time tem problemas. Cássio deve sair e pode ir para o Cruzeiro. No entanto, ele não é o único. Alguns jogadores do elenco também poderão ser negociados no meio do ano, na próxima janela de transferências. Porém, agora, a Gazeta Esportiva noticiou que Carlos Miguel também pode ser mais um de saída. Recentemente substituiu Antônio Oliveira na equipa. Porém, um problema pode fazer com que você não se hóspede no Parque São Jorge. Nos bastidores do goleiro, Carlos Miguel tem contrato com o Corinthians até o final de 2025. Mas um fator que chama a atenção é o fato de ele ter uma penalidade salarial baixa quando se trata de futebol europeu. Como ainda não houve conversas e nenhuma cobrança da diretoria para tentar negociar um novo contrato e consequentemente aumentar seu salário e multa, o atleta pode deixar o Timão. Dentro de 2 meses, em julho, será aberta a janela de transferências para o início das temporadas do futebol europeu de 2024 e 2025. Ele vem ajudando o time e até fez seu ídolo Cássio ir para o banco. A diretoria do Timão tem 2 meses para tentar alterar o contrato do jogador e evitar que algum time que tenha interesse nele pague a multa e ele acabe saindo do Timão por esse valor baixo. Antônio Oliveira fez a mudança na baliza do Corinthians,
substituindo o experiente pelo jovem, no final do mês passado. A partir daí, foram os jogos dele. No total, o alvinegro do Parque São Jorge venceu 4 partidas, empatou uma e perdeu outra. E aí, fiel torcedor, você acha que a diretoria tem que renovar com Carlos Miguel para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! O Atlético de Madrid prepara oferta milionária por jogador do Corinthians. Atacante tem se transformado no principal jogador do Corinthians ao longo dos últimos meses, e sua saída ganha força nos próximos dias. Confira. Susto no Timão. O Corinthians conseguiu uma vitória bastante significativa diante do Argentino Júnior pela Copa Sul-Americana. Ao bater a equipe argentina por 4-0, a equipe treinada pelo técnico Antônio Oliveira ameniza a pressão vivida no Parque São Jorge e deixa o Timão a 1 ponto da liderança de seu grupo na competição continental. Entretanto, a partida deu um susto no departamento médico alvinegro, já que o zagueiro Félix Torres precisou ser substituído após uma entorse no pé direito. Porém, após passar por exames, a comissão técnica foi informada que a lesão não é grave e o tratamento já foi iniciado no CT Joaquim Grava. A expectativa é que o defensor equatoriano esteja à disposição para o próximo confronto do Coringão. Contudo, o alvinegro ainda ganha um tempo importante para focar na recuperação de seu defensor. Isso porque a CBF anunciou a paralisação do Brasileirão por 2 rodadas e o departamento médico se preocupa apenas em deixar Félix preparado para o duelo contra o América do Rio Grande do Norte, que será realizado na quarta-feira, 22, na Neoquímica Arena, pela Copa do Brasil. Problemas do DM alvinegro. Notícia positiva que tranquiliza o clube quanto ao preocupante número de jogadores que estão afastados por lesão. Paulinho, por exemplo, ficou de fora do último duelo por conta de uma tendinite no joelho esquerdo. Outros casos são os de Palacios, que se recupera de lesão crônica na cartilagem do joelho esquerdo, Mateuzinho, que trata uma entorse no tornozelo direito, e Pedro Henrique, que trata lesão na coxa esquerda. As informações são do Globo Esporte. Aliás, a greve também deve impactar positivamente a recuperação dos casos citados, principalmente os de Palacios e Pedro Henrique, que necessitam de mais atenção do departamento médico. O atacante Wesley, do Corinthians, tem tido grande destaque nos últimos jogos da equipe pelo Brasileirão. Suas atuações chamaram a atenção de diversos clubes da Europa, e sua permanência no time alvinegro ainda é incerta. O Atlético de Madrid, um dos principais interessados no jogador, já estuda a possibilidade de uma proposta milionária. Mais reais, 100 milhões. O jornalista Lucas Coelho relata que o Atlético de Madrid já estuda uma proposta para acertar a contratação de Wesley. Encantados com a postura do jovem ponta alvinegro, o gigante espanhol quer se antecipar aos seus rivais na disputa pelo atacante. Ainda segundo a fonte, eles avaliam fazer uma proposta milionária para poder concretizar a aquisição do jogador do Corinthians. Os valores a serem oferecidos pelo time de Madrid estão entre os 20 milhões de euros fixos mais 5 milhões de euros em bônus por metas atingidas. Até então, a proposta não foi oficializada e ainda está sendo debatida internamente pela diretoria do Atlético. Outros clubes de grande poder aquisitivo do continente europeu também observam a situação de Wesley. Um dos responsáveis pela melhora do time é o atacante Wesley, cria das categorias de base. O jovem de 19 anos é o grande nome do ataque corintiano e soma 4 gols marcados e 2 assistências. E aí, fiel torcedor, você acha que é um bom valor por Wesley para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! Corinthians encaminha contratação de destaque do Cuiabá. Atleta já está em São Paulo. Possível acordo seria para a janela de julho do futebol brasileiro. Diretoria do Timão segue buscando a qualificação do elenco. Confira. Coringão vem oscilando em 2024. Na última terça-feira, 14, o Corinthians entrou em campo buscando encaminhar a classificação ao mata-mata da Copa Sul-Americana. Com o triunfo por 4-0 diante do Argentinos Júniors, da Argentina, a vaga foi conquistada. Entretanto, como o Racing do Uruguai venceu sua partida na rodada, os uruguaios seguem 1 ponto na frente e jogarão pelo empate na rodada derradeira, justamente no confronto direto entre as equipes. Posto isso, quem voltou a se destacar na vitória alvinegra foi o atacante Yuri Alberto, autor de 2 dos 4 tentos do Coringão. Com isso, chegou à sua melhor marca pelo time do povo, com 10 gols em 16 jogos sob comando de Antônio Oliveira. Quer dizer, a parceria com o português
português vem dando certo e o centroavante parece ter readquirido a confiança. Com média de 0,62 gol por jogo, é bom frisar que ele começou apenas 12 das 16 partidas, o que aumenta ainda mais o feito. O Corinthians encaminha novo reforço para a temporada. O Corinthians encaminhou mais uma contratação visando a janela de julho do futebol brasileiro, que vai se abrir dia 10 para novas transferências nacionais e internacionais. O Timão tem grandes planos para a temporada. Um dos grandes objetivos é estar presente na próxima edição da Copa Libertadores da América. Para isso, reforços estão previstos. Denilson, de Cuiabá, ex-companheiro de Ranielli, está próximo de se tornar jogador do Corinthians, segundo informações do jornalista Jorge Nicola. O atleta já está em São Paulo para acertar com o Timão. Negócio quente. Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá, atualmente desconhece qualquer tipo de acordo entre Corinthians e Denilson, mas não nega a presença do jogador no São Paulo que, segundo ele, é para tratar de problemas familiares. A chegada do meio-campista pode estar relacionada a Antônio Oliveira e também a Ranielli, que foi contratado do mesmo Cuiabá e atualmente é um dos melhores jogadores do Corinthians. Antônio Oliveira conhece muito bem Denilson desde a passagem pelo Cuiabá e a contratação certamente conta com a aprovação do treinador português. Denilson, que atua como meio-campista, não impedirá o Timão de tentar contratar mais nomes no mercado a partir de julho. Hernani, do Parma, é bem avaliado e tende a ser um reforço. O volante Denilson, de 23 do Cuiabá, está em São Paulo, segundo o setorista Jorge Nicola, que recebeu uma ligação de uma fonte de dentro do PSJ afirmando que o Corinthians está muito próximo de fechar com o jogador do Cuiabá. Nicola questionou a fonte se era por empréstimo ou definitivo, porém a fonte disse que não poderia mais falar de detalhes. Nicola então entrou em contatos com a diretoria do Corinthians, que ao mesmo tempo desconversou e não quis responder se era verdadeira a notícia. Nicola então entrou em contato com o presidente do Cuiabá, que negou o negócio do jogador com o clube do PSJ, mas confirmou que o atleta está em São Paulo. Vamos aguardar para os próximos dias se haverá novidades. E aí, fiel torcedor, você aprova a contratação de Denilson para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! Assista essa playlist das notícias do Corinthians que estou te recomendando aqui no final. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo, torcedor. Abra sua conta agora mesmo na Rico através da minha indicação e invista em CDB 400% do CDI bruto. Link na descrição do vídeo ou no comentário fixado, pessoal.